Samuel diz que Diná precisa dar mais atenção aos seus instrutores. Otávio pede para conversar com ela antes da separação. Dudu ganha um pônei de presente e Bia ajuda a trazer o animal. Tato tenta constranger a menina, mas ela lhe dá o fora. Caíto e Tato falam mal de Bia e Glória a defende. Ela e Tato acabam brigando. Bia escuta a conversa e o repreende por humilhar a governanta. Ele, se achando, tenta beijá-la, mas Bia morde os beiços do babaca, o deixando mais furioso. Otávio diz para Diná que se ela se negar a receber orientação, vai ter que ficar sozinha. Diante da nova situação, ela acaba concordando para não ficar longe de Otávio. Alberto diz que já avisou aos obsidiados, mas eles não acreditam de jeito nenhum. Theo visita a mãe no hospital e Alberto percebe que Alexandre voltou a persegui-lo. Maroca sofre com saudades da filha, principalmente porque Estela não age como a irmã. Estela também se sente perdida por não saber comandar a casa como Diná fazia. No quarto, Maroca diz que está sofrendo demais sentindo falta da filha preferida. Diná procura André outra vez para falar sobre Alexandre. Mas até paciência de espírito tem limite, né? E ela percebe no tom de voz do amparador que já lhe disse pela 97ª vez que quando ela estiver preparada, irá levá-la ao encontro de Alexandre. Diná pergunta se o irmão está sofrendo, e André diz que se ele estiver em sofrimento, só ele é responsável. O amparador diz que ela precisa estudar e evoluir com humildade e devoção. Agenor reclama de ter levado a gata da patroa ao veterinário, mesmo ganhando o dobro. Na verdade, o que ele quer mesmo é ficar só de sombra e água fresca, né? É claro! Igor vai até a casa de Lisa falar sobre a exposição de suas obras com Carmen. Lisa fica totalmente sem jeito. Theo chega logo depois e é visível a influência maligna em seu couro. Lisa o tira da sala sob a influência de Alexandre. E ele acusa a moça de traição e diz que sente muita raiva, ódio e ciúme dela. Percebendo o clima de tensão, Carmen chama o escultor para sair. Agenor vê quando Theo acusa Lisa de traição e repreende a filha. Adonai vê Carmen com Igor na rua e morre de ciúmes dela. Fátima afirma que Agenor não é mão de vaca e vai ajudá-la. É ruim, né, minha filha? Ele já acha que a senhora vai sustentá-lo? Lisa reza para que Alexandre deixe o couro de Theo. Ele vai embora sem dar explicações, enquanto Lisa ouve um sermão do seu pai e ainda leva o nome de desfrutável. Theo conta para Raul que seus esquecimentos estão voltando, o deixando bastante preocupado. Andresa diz para Francisca que passou uma tarde maravilhosa com Raul, mas sua mãe não pode saber. Depois, Andresa demonstra os primeiros sintomas da gravidez sem notar. Theo conta que estava na casa de Lisa, mas não lembra do que fez depois. Quando Theo liga para a casa da moça, fica sabendo que ela está trancada no quarto aos prantos. Adonai começa a arrumar suas malas para ir embora. Quando ele tira a máscara, quebra o espelho transtornado. Meu filho, você precisa de um psicólogo também, viu? É verdade. Ismael volta para o Rio e pensa em procurar Bia. A mãe de Sofia aconselha a filha a voltar com Zeca. E não é, que frescura, vocês dois já começaram errado mesmo. Deixa fluir agora, bestalhada. Lisa sofre dizendo que vai começar tudo de novo. Carmen já não pensa assim e garante que Diná e Otávio vão ajudar Alexandre. Ela pede para a amiga não desanimar e continuar lutando. Theo se preocupa com a situação e Raul diz que talvez eles devessem acreditar em tudo que Alberto falou e lembra da jura que Alexandre fez antes de morrer. Theo pensa nas últimas palavras de Alexandre e Raul começa a cogitar a possibilidade de uma perseguição espiritual. Agenor acha que Lisa não quer mais casar com Theo porque agora ela vai ter que criar a filha dele. Ou que Lisa está interessada pelo escultor, que pode ter mais dinheiro que Theo. Quem tem um pai desse por perto não precisa de inimigos, né? É verdade. Carmen fala para Alberto que Alexandre voltou a atacar com tudo. Os dois pensam numa solução, mas fica difícil, até porque Theo não acredita em nada. Bia volta a sair com seus amigos da vila e Igor fica feliz por ver sua pupila evoluindo.
Falando em evolução, o atraso de vida chamado Johnny procura a moça e dá um recado de Ismael e Bia decide procurá-lo. Maroca briga com Patty por causa do colar de Dinah. Stella fica desesperada sem saber como agir e Maroca também briga com ela. Maroca faz comparações injustas entre Stella e Dinah. Em seguida, Raul chega na casa e a cachorrada continua e Stella e Raul discutem por causa de Dinah mais uma vez. Dona Maroca vê a briga e lamenta ainda mais a falta que a filha mais velha faz. Na colônia espiritual, Dinah recebe orientação de Júlia. Depois, ela tenta convencer Paulo a participar das reuniões. Mas o espírito materialista é pior que Dinah e foge sem querer evoluir, pensando apenas em voltar para a Terra. Bia vai até o lugar onde o pai está escondido. Ismael se faz de coitado como sempre. Quando Bia fala da tia, Ismael diz para a menina que vai se vingar. De quem? Do espírito, só se for, né? Dinah recebe orientação de Samuel sobre obsessões e fica intrigada. Carlota transmite ensinamentos sobre os espíritos que transitam sobre os mundos inferiores. Agenor visita a noiva e percebe que Fátima só tem contas para pagar. Raul faz queixa da mulher que o deixou plantado esperando. Ele diz para Theo que deve ter sido Guiomar que fez algo para atrapalhar o seu encontro. Lisa explica para Theo que Igor estava na casa dela para conhecer Carmen, já que ele irá expor suas obras na galeria. Theo pergunta para Lisa o que ele falou quando estava em crise. Lisa diz que ele a chamou de traidora e que agora Agenor acha que ela tem outro. Theo se sente culpado, mas Lisa diz que não se importa e tranquiliza o namorado perturbado. Maroca pede para Stella arrumar seu cabelo, mas como ela não é Dinah, Dona Maroca reclama. Quando Bia chega em casa, levanta suspeitas da mãe. Maroca fica amarga e reclama. Stella não sabe mais o que fazer, enquanto Dona Maroca chora abraçada ao retrato de Dinah. Dinah sente o sofrimento da mãe e diz para Otávio que Dona Maroca está precisando dela e quer vê-la. Em meio ao desespero, Dinah pede a ajuda de André e ele diz que ela precisa aprender a ajudar sem desespero. Ele manda Dinah aprender a rezar e crer para poder ajudar os outros se ela quiser. André diz que em breve ela também terá uma boa notícia. Stella diz para Alberto que está desesperada sem saber lidar com sua mãe, irmão e filha. Stella diz que gostaria muito que Dinah pudesse falar com Alexandre para que ele parasse de atormentar sua família. Adonai decide ir embora, mas Tibério impede. Adonai diz que tem certeza que Carmen só tem pena dele. André diz para Dinah que os esforços dela foram reconhecidos e que ela vai ver Alexandre. Dinah fica radiante de felicidade. Dinah continua afirmando que Alexandre é inocente e que ele não matou de propósito. Um bichinho, né? Dinah pergunta para André sobre a morte do irmão. E ele confirma que Alexandre se matou sim e que não foi um acidente. Carlota diz para Dinah que Alexandre deve estar no Vale das Sombras. Dinah acha que é um lugar bom. Bom para as almas cebosas, viu? Toda animada, Dinah conta para Otávio que verá o irmão alma cebosa e pede para André e Samuel que Otávio vá junto com eles. Tato distrata Alberto e Glória vê a má educação do garoto problema. Ele diz que ela é apenas uma mera empregada e que em breve será demitida. Glória escuta tudo aquilo já sem paciência, mas que perturbação, né, Glorinha? Alberto resolve contar tudo para a governanta e diz que Tato está sendo obsediado por Alexandre por motivo de vingança. Depois de saber tudo, Glória diz que fica até aliviada, já que não é Tato que está fazendo aquelas coisas horríveis, apesar de ele ser um tremendo babaca imaturo. Glória se dispõe a ajudar e fazer com que aquela casa volte a ser um lar feliz. Carmen percebe que Adonai estava indo embora. Ela diz que o ama e que se quisesse um cara bonito, estaria com Mauro. Eu acho que esse rapaz deve procurar uma ajuda psicológica que é melhor. Sininha cobra galanteios do noivo, mas Tibério diz que é péssimo nisso. Ela tenta um pouco e consegue espremer um eu te amo do ancião tímido. Dinah chega ao Vale das Sombras, refúgio dos suicidas, e procura por Alexandre. Um espírito de luz é encarregado de trazer Alexandre até sua irmã.
Enquanto isso, Lisa aceita o pedido de casamento de Theo. Ele pede para que ela o ajude a criar e educar Patrícia, que está crescendo sem uma figura materna para domá-la. Agenor fica muito feliz ao saber da notícia, mas o bicho preguiça comunica com tristeza o seu casamento, que será no outro dia. Ele continua dizendo para Theo que vai vigiar Lisa para não deixá-la o fazer de bobo nunca. Naná dança em uma boate e Mauro fica encantado. Ele passa a mão na moça e Naná pega o dinheiro que ele colocou em sua cintura e joga nas fuças dele. Essa daí com certeza vai colocar o malandro nos eixos, mas vai mesmo. No Vale das Sombras, André sugere que Diná se prepare para uma grande decepção. Em seguida, Alexandre é trazido até eles. Diná tenta abraçá-lo, mas o espírito rancoroso repele a irmã ao vê-la com Otávio. Sem a influência de Alexandre, Guiomar começa a voltar ao normal. Até Andresa sente uma ponta de esperança. Francisca diz que quando ela está sozinha com Guiomar, ela sempre volta a ser quem era antes. E sugere para Andresa conversar com Alberto sobre isso, porque a coisa é mais séria do que ela está pensando. Alexandre diz para a irmã que ela o traiu por causa de Otávio. Diná tenta fazer Alexandre entender que Otávio é o amor de sua vida e a melhor coisa que lhe aconteceu. Mas obcecado, Alexandre continua repetindo que Otávio, Theo e Raul são seus inimigos. Alexandre foge, mas Diná vai atrás dele. Otávio vê a cena, mas é impedido de segui-la. Diná vê os horrores do Vale dos Suicidas e fica perplexa com tanta coisa ruim. Diná tenta convencer Alexandre a deixar aquele lugar, mas ele a expulsa. Otávio tenta ir atrás dela, mas André diz que essa conversa é só entre Diná e Alexandre. Diná pergunta como está a família na Terra, já que Alexandre vive por lá. Mas ele diz que naquela casa não há nada que lhe interesse e insinua que Maroca não está bem, deixando Diná mais preocupada. Alexandre vai embora, deixando Diná muito triste. Mais tarde, Samuel explica como os espíritos inferiores transitam livremente pela Terra e Diná pede a Samuel para ver sua mãe. Diná pergunta como foi a chegada de Otávio ao paraíso. Ele diz que chegou através de um campo florido e que o maior tormento que passou é ver o desespero de quem ama e não poder ajudar. Júlia diz que Otávio e Diná estão juntos há várias reencarnações. Diná diz que gostaria de relembrar as encarnações em que esteve com Otávio. Estela e Raul continuam brigando. Theo diz que não entende o que acontece naquela casa, porque mesmo com as brigas antigamente, o clima da casa ainda era bom. Agora está difícil permanecer lá. Enquanto isso, os irmãos brigam como cão e gato. Nesse momento, influenciado por Alexandre, Theo comenta que esteve com Diná. Estela retira a mãe da sala para não ouvir as coisas que Alexandre diz. Alberto é chamado e escuta o que o espírito vingativo diz com tanto ódio. Alexandre afirma para Alberto que não vai permitir que Lisa case com Theo e não vai permitir que ela vista-se de noiva e seja feliz enquanto ele vive no tormento do inferno. Depois do sufoco que passou, já recuperado, Theo diz para Alberto que vai acabar acreditando nele. Demorou, né? Carmen fica sabendo que Sofia vai voltar a morar na fazenda com sua mãe. Diná insiste para retornar à Terra, mas não tem permissão dos espíritos superiores ainda. Diná lembra de tudo que sua família viveu na Terra depois da morte de Alexandre e chega à conclusão que tudo foi causado por seu irmão Alma Cebosa. Diná lembra das confusões com Guiomar, Raul e Theo e fica triste por perceber que Alexandre influenciava a todos. Enquanto isso, no inferninho, Júlia e Samuel tentam convencer o espírito rebelde em vão. Já na igreja, Sininha pergunta aonde que está o noivo, mas Lisa não tem ideia. Nesse momento, Fátima chega antes de Agenor. André diz para Otávio e Diná que eles nunca casaram nas encarnações em que estiveram juntos. André ensina a Diná a relembrar de todas as suas vidas passadas. Ela consegue e relembra sua encarnação, onde conheceu Otávio, e de outros momentos que se repetiram na vida atual deles. Diná chega à conclusão de que o amor foi sempre mais forte do que a vida, porque agora, depois de mortos, eles estão juntos e felizes. Depois de esperar muito, Fátima chora porque foi largada na porta da igreja. Andresa compra flores para a mãe e diz que foi Raul quem deu. Livre da influência, ela se alegra por enquanto.
Como Agenor não apareceu no seu próprio casamento, os convidados vão embora. Arrasada, Fátima senta no altar e lamenta a vergonha que passou e se recusa a sair da igreja. Ismael contrata Johnny para agilizar os documentos falsos para que ele fuja do país. Depois, ele ameaça o delinquente com uma faca, caso ele pense em traí-lo. Mesmo sem casamento, os convidados vão à festa de Fátima e Agenor e enchem a pança com seu bolo. Bia pede conselhos a Igor de como ajudar Tato, que agora está entrando numa cilada com gente que não presta. Igor aconselha a Bia a ouvir seu coração e fazer o que ele manda. Agenor se esconde numa caixa no porão da pensão, enquanto Tibério e Sininho procuram. Alexandre toca a campainha da casa de seu irmão para começar a tentar o juízo do povo. Andresa abre, mas não tem ninguém visível, né? Em seguida, Alexandre aconselha Guiomar a atormentar Estela para que ela não ajude Andresa a ficar bem com o marido. Fátima chora por ter sido largada no altar e Sininha promete matar Agenor caso ele não apareça ali. Na festa de aniversário de Guiomar, Alexandre vê Lisa e Theo juntos e não gosta nada. Ele se aproxima da moça e lança seu bafo demoníaco sobre ela, que se sente muito mal. Não satisfeito, ele também faz Theo sentir calafrios. Guiomar, influenciada pelo capeta do Alexandre, faz Raul brigar com ela na frente de todos. Que perturbação, viu? Tato continua fazendo idiotices e maltrata a Glória na frente de todos. Ele também decide demiti-la, mas Glória diz que não sairá daquela casa nunca. Ele oferece dinheiro para Glória ir embora e Bill repreende. Tato ameaça bater em Bia, mas ela é quem pega ele pela asa e joga debaixo do chuveiro e lhe diz poucas e boas. Alberto sente um clima péssimo na casa de Guiomar. Ele também pede que Estela seja mais compreensiva com o irmão que está sendo vítima de uma obsessão. Falando nisso, Alberto acaba dando de cara com Alexandre na casa de Guiomar. Fátima decide não tirar o vestido de noiva até que Agenor apareça. Alexandre provoca uma briga tremenda entre Raul e a sogra, ao ponto de Raul fazer um escândalo e querer avançar na anciã. Mas ele é contido por todos, enquanto Alexandre assiste tudo sorrindo. Totalmente perturbado, Raul faz um escândalo e esculhamba a mulher e a sogra. Alexandre se diverte com tudo aquilo. Raul diz para Andresa que ela não o procure mais, já que ela não é uma mulher de verdade. Depois do estrago feito, sob os olhares de Alberto, Alexandre vai embora. Bia conta para Tato que Igor ajudou ela a crescer e ensina para ele algumas coisas que aprendeu com o escultor. Andresa diz para Estela que passou a maior vergonha de sua vida e afirma para a cunhada que seu casamento agora acabou. Estela diz que Raul é vítima, mas Andresa continua incrédula. Estela garante que tudo que Alberto falou é verdade, deixando Andresa assustada. Diná se esforça para poder voltar à Terra e é elogiada pelos mentores. Otávio recebe permissão para voltar à Terra e ver seus filhos, mas Diná ainda não pode ir. Em desespero, Diná pede para que Otávio vá até sua casa ver como estão as coisas por lá, pois não aguenta mais ficar sem notícias de todos. Ao ver sua amada daquele jeito, Otávio prefere esperar para que eles possam ir juntos. O bicho preguiça rouba comida na pensão e volta para o seu esconderijo enquanto sua noiva espera sentada na sala. Guiomar acorda a filha de manhã bem cedo e atormenta o juízo de Andresa. Theo aconselha Raul a não sair de casa para não dar gosto para Guiomar. Guiomar diz para Francisca que elas vão para a fazenda definitivamente, já que Raul não quer mais Andresa. Zulmira e Tonho ficam surpresos ao saber dessa novidade. Antônio e Margarida levam Dudu e Nori para a Maratona Country. Antes de sair, muito esperançoso, Dudu diz para Glória que Bia vai dar um jeito em Tato. Francisca tenta dizer para Andresa que Alberto sabe o que está acontecendo com a família dela, mas Guiomar a interrompe. Quando Andresa tenta ligar para Alberto, Guiomar não deixa. Ela diz que Alberto é só um fanático que agora inventou que ela está sob influência do espírito de Alexandre para prejudicar Raul e que o espírito usa ela também. Andresa muda completamente e diz para a mãe que vai se arrumar e encontrar com ela no evento depois. Lisa tenta reaproximar Zeca e Sofia, mandando os dois se acertarem de uma vez e deixar toda aquela bobagem para lá, já que a vida é curta e essa frescura toda não pode continuar. Os dois relutam um pouco, mas depois finalmente se acertam e se beijam. Mauro conta para Alberto que Theo voltou a fazer tudo como era antes
e está acabando com o escritório e afugentando todos os clientes. Andresa procura Alberto para saber detalhes sobre Alexandre. Alberto conta tudo para Andresa, que percebe que foi influenciada pelo espírito do mal. Andresa fica horrorizada com tudo que ouviu e fica impressionada ao perceber que Theo também é influenciado por Alexandre. Agenor decide falar com Fátima e pede perdão. Ele diz que foi muito covarde e não apareceu no casamento por causa das dívidas que ela tem. Agenor se arrepende da desfeita que cometeu e diz que quer continuar liso mesmo. Agenor sugere que ela fique com o salão, a academia e suas dívidas. A noiva concorda e os dois resolvem se casar só no religioso. Dinah sente que sua família está com muitos problemas e se culpa também pela decisão de Otávio. Mas ele diz que está tudo bem e vai esperar por ela. Nesse momento, André permite que Dinah volte para a Terra. Dinah fica radiante de felicidade agora que poderá ver sua família. André diz que ela terá que se preparar primeiro antes de encarar a realidade que verá ao retornar para sua casa. No torneio, Margarida consegue montar e se dar bem, mas Tonho leva um coice e se machuca ao tentar ajudar um companheiro. Faleceu. Lisa tenta explicar para Igor o que aconteceu com seu pai e Theo, mas ele prefere nem saber, afirmando que o que eles viveram foi um momento bom, e só isso, agora é cada doido com sua mania. Johnny diz para Bia que está trabalhando com o pai dela. A menina vai com Johnny até sua casa para pegar o telefone de Ismael. Johnny diz que Ismael está bebendo muito e não está nada bem. Ao ver Bia sair com Johnny, Tato se enfurece. Tonho se recupera do coice e monta. Raul não gosta de ver Andresa comemorando a montaria de Tonho. Alberto tenta conversar com Tato, que continua arredio e sem querer estudar. Alexandre aparece para Alberto e ele pede que o rapaz esqueça a vingança e venha para o lado da luz. Mas sedento de ira, ele começa a destruir o escritório de Otávio e manda Alberto se catar. Alexandre diz que ele deve mesmo se preocupar com Theo, porque essa noite ele vai dar muito trabalho. Antônio ganha a maratona e dedica o prêmio para Andresa e deixa Margarida com ciúmes. Bia visita Ismael e ele tenta envenenar a menina contra Alberto e Stella, mas ela não cai mais no papo furado dele e pede para Ismael não se meter na vida de sua mãe. Lisa se prepara para dar uma bronca no pai, mas Fátima não deixa e pede para que ela arrume um jantar para comemorar o casamento deles. Theo começa a ter os primeiros sintomas da obsessão. Fátima fica triste por saber que seu padrinho não virá mais. Lisa briga com o pai por comer toda a comida que iria servir para os convidados. Theo, febril, começa a sentir dores e tem uma crise grave de obsessão. Alberto chega para auxiliar, chama um padre também para exorcizar, que tu sozinho não vai dar conta não. Quando Josefa chega para ajudar o filho também, Theo se manifesta e tenta atacar todos. Fátima e Agenor finalmente se casam. Os convidados acabam indo embora e o casal fica a sós. Agenor só pensa em comer, mas Fátima pensa mesmo em outra coisa. Alberto sofre para conter Theo. Lisa também chega para tentar ajudar e ele então se acalma. Otávio e Dinah chegam à Terra e ela estranha a atmosfera local. Eles se separam no orquidário para ver suas famílias. Dinah se alegra ao entrar em sua casa. Ela visita Patty enquanto dorme e em seguida vai ao quarto de Dona Maroca. Otávio vê que Tato está dando uma festa destruindo a casa. Otávio também vê Dudu lamentando as atitudes do irmão e fica triste. Dinah vê sua mãe e a tranquiliza. Quando Stella entra no quarto, sente a presença de Dinah. Ela pergunta se Maroquinha colocou o perfume de Dinah, mas ela garante que não. Desconfiada, Stella começa a procurar a irmã.